do relatório, que a gente possa ajudar o relator e aqui o plenário a fazer esse término com maior silêncio, por favor. Todavia, esse parágrafo deve ser lido de forma integrada com o caput do mesmo artigo, o qual determina que os limites devem ser fixados com base no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, o contingenciamento deve ser suficiente para garantir o cumprimento da meta. Se os limites da programação orçamentária e financeira não estavam assegurando a obtenção da meta vigente, frustrada estaria a garantia de compatibilidade. A defesa assevera que abrir créditos por decreto não implica aumento de nenhum centavo de gasto público, dada a segregação da gestão orçamentária em relação à financeira. Esse argumento, entretanto, não é condizente com os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO, no sentido de que a obtenção do superávit primário deve orientar a elaboração e a execução também as alterações do orçamento. Vale assinalar que alterações da programação orçamentária em geral implicam anulação de dotações que se mostram não realizáveis para suplementar despesas que muito provavelmente será executada e que demandará recursos financeiros. Além de ampliar o limite das despesas discricionárias, contingenciamento menor do que o necessário, o abandono unilateral da meta fiscal vigente, antes de aprovada sua alteração pelo Legislativo, contribui para adiar providências e decisões políticas urgentes para o país no campo do controle do gasto obrigatório. Neste exame preliminar, constatou-se que o Poder Executivo reconheceu o comprometimento das metas estabelecidas na LDO de 2015, na exposição de motivos anexos ao PLN número 5, que solicitava a redução da meta. A defesa alega que foi, então, promovido contingenciamento adicional de 8,5 bilhões e que essa limitação pelo governo demonstrou cabalmente firme a sua disposição de cumpri-la, por meio da redução de gastos. Ocorre que o relatório do terceiro bimestre de 2015 fundamentou-se numa meta pendente de aprovação pelo Congresso, o que permitiu contingenciamento inferior aos montantes necessários, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, os limites de programação, naquele momento, tornaram-se incompatíveis com a obtenção da meta. Isso é constatado no exame preliminar do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do terceiro bimestre de 2015, citado pelas partes neste relatório. O Executivo mostra o cenário macroeconômico adverso e o aumento das frustrações da estimativa das receitas. E que, nesse contexto, foi enviado ao Congresso Nacional, PLN 5, de 22 de 7 de 2015, que altera a LDO 2015. Diante disso, o relatório de avaliação bimestral desconsidera a meta então vigente e passa a considerar desde já as metas alteradas de acordo com o referido projeto de lei, ainda que não aprovado. O impedimento da abertura de créditos por decreto, a partir de 22 de 7 de 2015, por incompatibilidade com a obtenção da meta do resultado, teria ocorrido pelo fato de o Executivo ter abandonado a meta fiscal então vigente, 55,2 bilhões no âmbito dos orçamentos fiscal e seguridade social, passando a adotar limites globais de programação, com base em uma meta de resultado menor, proposta pela PLN 5, 5,8 bilhões, sem aguardar a aprovação do Legislativo. Tal procedimento permitiu ampliar os limites de empenho e pagamento e reduzir a necessidade de maior contingenciamento. Ou seja, a avaliação do referido relatório permite concluir que, se adotada a meta então vigente, e não o PLN, número 5 de 2015, maior teria sido o contingenciamento. A alteração das metas fiscais durante o exercício. É indiscutível, como aponta a defesa, a possibilidade de alteração das metas fiscais, diante de mudanças da conjuntura econômica ao longo do tempo. Também procede
a afirmação de que é correto e legítimo que o Poder Executivo envie a proposta de alteração quando elaborar os relatórios bimestrais. Constate a alteração no quadro macroeconômico previsto no ano anterior para atender aos fins de transparência e planejamento. No entanto, o mero envio de projeto de lei, alterando a meta, não afastaria a necessidade de aguardar sua aprovação, para fins de atendimento da condição estabelecida no dispositivo da lei orçamentária, nem de manter a trajetória de gasto fundamentada na meta então vigente. A interpretação de que a obtenção da meta somente é verificável no final do exercício esvazia o sentido da condição inserida no caput do artigo 4 da LDO, da LOA. Ademais, impede a aplicação do princípio da ação fiscal planejada da LRF, obstando a correção dos desvios durante a execução. Além disso, nos termos do artigo 167 e 5 da Constituição, a autorização legislativa para abertura de crédito deve ser prévia, em decorrência, a verificação das condições para essa autorização também devem ser prévias. Alterar o programa orçamentário e financeira com base num projeto de alteração da LDO intensifica a não obtenção da meta fiscal aprovada, numa espécie de profecia autorrealizadora. Essa conduta gera fato consumado, na medida que, na hipótese de o Legislativo não aprovar a alteração, medidas tardias de contenção de gasto não deverão ter a mesma eficácia, se comparados com aquelas preconizadas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Procede a observação da defesa de que o descumprimento da meta fiscal anual não enseja a configuração de crime de responsabilidade, nem mesmo punição administrativa. Por outro lado, a legislação responsabiliza o gestor quando deixa de adotar os meios necessários para a obtenção, a exemplo do contingenciamento. Exame preliminar da legalidade dos decretos. Prosseguindo nesse exame de admissibilidade, é preciso verificar se os decretos citados na denúncia, no momento e na situação em que foram editados, atendiam, obviamente, à condição do caput do artigo 4º da Lei Orçamentária, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta resultado primário estabelecido para o exercício de 2015. Feche aspas. O tema admite duas abordagens. Numa primeira, acepção mais restritiva. E se, enquanto os limites globais da programação orçamentária estiverem incompatíveis com a obtenção da meta de resultado primário, afastada estaria a possibilidade de o Executivo abrir por decreto quaisquer créditos. Aqui, um fato da gestão orçamentária. A autorização para abrir crédito suplementar por decreto depende da verificação de uma condição que ocorre no âmbito da gestão fiscal. Os limites de programação das despesas discriminárias são fixados pelos decretos de contingenciamento. Nessa abordagem, tem que molhar a palavra. Nessa abordagem, todos os decretos citados na denúncia, independentemente da fonte utilizada, estariam desprovidos de autorização legislativa. Reitera-se que os limites de programação fixados a partir do relatório de avaliação do terceiro bimestre estavam comprometidos por terem considerado uma meta fiscal ainda não aprovada pelo Legislativo. Ou seja, as alterações da programação orçamentária no sentido de fixação de limites globais, ocorrida entre o envio do PLN e a aprovação da nova meta, tornaram-se incompatíveis com a obtenção da meta de resultado fiscal da LDO vigente. O contingenciamento menor do que o necessário rompeu a condição incluída. Nesse sentido, nenhum dos decretos citados na denúncia poderia ter sido aberto, mesmo aqueles que ampliariam despesas com anulação de outras.
em uma segunda acepção, menos restritiva, a verificação da compatibilidade dos créditos com o dispositivo da LOA dá-se pela análise e das alterações promovidas por cada decreto, examinando-se sua repercussão individual quanto às despesas acrescidas e fontes utilizadas. Nessa hipótese, mesmo diante de uma meta comprometida, ainda seria viável a abertura de crédito com o impacto neutro do resultado fiscal. Isso inclui aqueles que aumentam despesa primária com anulação equivalente de despesa da mesma espécie. Por outro lado, créditos que aumentam despesa primária com base em fonte financeira, a exemplo do superávit financeiro, não seriam compatíveis com a obtenção das metas fiscais. O uso do superávit financeiro do ano anterior afeta o resultado primário do ano em curso. Em relação ao uso do excesso de arrecadação, estando nas metas fiscais comprometidas, tais receitas, inclusive próprias ou vinculadas, deveriam ser mantidas em caixa, não ampliando os gastos. Estamos terminando, falta só 2 horas. Na verificação preliminar da compatibilidade dos créditos abertos, pela análise das programações alteradas por cada decreto, ver quadro anexo. Dos 6 decretos indicados na denúncia, os 2 primeiros associaram fontes financeiras às despesas financeiras, mostrando, portanto, neutros do ponto de vista fiscal. Como alega a defesa, os outros 4 decretos, no entanto, acrescentam despesas primárias, portanto, mesmo sob essa ótica, não poderia ter sido abertos. Não parece proceder a priori o argumento da defesa de que o superávit financeiro e o excesso de arrecadação podem ser sempre utilizados como fontes para a abertura de crédito, porque previsto na Lei 4.320 de 1964. Óbvio que em condições normais é permitida sua utilização para atender créditos adicionais, porém comprometida a obtenção da meta fiscal, evento da gestão fiscal, perderia o Executivo a flexibilidade de movimentar dotações por decreto. Também não cabe a interpretação de que a abertura de quaisquer créditos sempre seria permitida por não impactarem as metas, leitura que esvazia o sentido da norma. Conclui-se nesse juízo preliminar que as 2 abordagens possíveis não afastam a priori a hipótese de ter havido descumprimento de dispositivo do texto da Lei Orçamentária de 2015, seja pela constatação de que os limites globais das despesas discricionárias se encontravam comprometidos, seja para a verificação do impacto individual de cada decreto, constatando as despesas acrescidas e as respectivas fontes de financiamento. A abertura de créditos e despesas obrigatórias. Também não merece prosperar nesta avaliação preliminar o argumento de que créditos destinados às despesas obrigatórias que não requerem juízo de conveniência e oportunidade possibilitaria sempre a abertura do decreto. A condição estabelecida no caput do artigo 4º da Lei Orçamentária aplica-se à abertura por decreto de todas as despesas discricionárias ou não de todos os poderes e MPU, independentemente de seu mérito. Todas requerem autorização do Legislativo. A quem cabe decidir sobre sua aprovação, a questão não é a essencialidade da despesa aberta, mas o meio escolhido para a viabilização do crédito, porque afastou o Legislativo do controle prévio das despesas públicas.
Também não se considerou válido nesse juízo o argumento da defesa de que a abertura por decreto de lei, crédito relativo às despesas obrigatórias, estariam sempre legitimadas pelos ajustes da avaliação bimestral. Isso porque o relatório do terceiro bimestre de 2015 é também o seguinte: não estava mais considerando a meta vigente, o que inviabiliza os pretensos ajustes. O fato de as despesas obrigatórias não serem contingenciadas não significa que poderiam ser abertas necessariamente por decreto. O Executivo deveria aguardar a aprovação da mudança da meta pelo Legislativo, sem prejuízo do contingenciamento, ou enviar projeto de lei de crédito adicional ao Legislativo, ou mesmo editar medida provisória nos casos previstos na Constituição, com validação de atos pela aprovação da alteração da meta fiscal. Alega a denunciada que, ao final do exercício, a meta foi cumprida, o que representaria um atestado de regularidade da atuação governamental. Defende também que o atingimento das metas alega a denunciada que, ao final do exercício, a meta foi cumprida. Por favor, um minutinho. Oi, por favor, deputado Paulo Teixeira. Claro, senhor, Vossa Excelência está livre, mas só porque essa conversa daqui está realmente atrapalhando o relator. Não, essa conversa. As outras também. As outras, claro, mas essa especificamente está muito alta. Conversa, mas um pouquinho mais baixo. Obrigado. Inclusive, vamos repetir, isso não serve para deputado, serve para quem está assessorando ou nos visitando. Alega a denunciada que, ao final do exercício, a meta foi cumprida, o que representaria um atestado de irregularidade da atuação governamental. Defende também que o atingimento das metas somente poderia ser aferido no encerramento do exercício fiscal de dezembro de 2015. Nesse ponto, invoca o princípio da anualidade e conclui o atingimento da meta. Constitui condição resolutória e não suspensiva, o que tornaria possível a abertura de créditos. É vedada que a lei orçamentária estima receitas e fixa despesas para todo o exercício financeiro e que as metas de resultado fiscal previstas na LDO referem-se ao exercício. A lei de responsabilidade fiscal, no entanto, para garantir a obtenção de metas durante a execução, exige seu desdobramento em metas quadrimestres, cronograma financeiro e relações de avaliação. A legalidade da execução orçamentária, portanto, está circunscrita a um conjunto de normas e procedimentos que devem ser verificados a cada passo e não no momento da ação ou da omissão. É questionável a alegada convalidação de atos praticados durante o exercício de 2015, em decorrência da aprovação da nova meta pelo Congresso Nacional. Como visto, a Constituição Federal, artigo 167, exige autorização prévia para a abertura de créditos. Adicionalmente, a aprovação da nova meta pode ser repercussão distinta do campo administrativo financeiro e da responsabilização do agente público. A priori, o tempo do suposto crime de responsabilidade se dá no momento da ação, ou seja, na edição dos decretos sobre análise. A interpretação a favor da convalidação aparentemente anula o controle legislativo prévio na definição da política fiscal. Convenhamos, está muito difícil de ler. Eu preciso que, no mínimo, vocês nos ajudem com um silêncio. Acho que é a quinta, sexta vez que eu estou falando. Todo mundo, eu peço aos convidados, à imprensa, evidentemente não estou me dirigindo a nenhum, mas peço, no geral, que todos que aqui estejam, por favor, façam silêncio. Já está sem voz, praticamente. Já estou sem voz de gritar aqui. E quem veio reclamar aqui foi o deputado Mentor, que está lá atrás e não está conseguindo ouvir. Aí eu não posso ficar gritando sob pena de estourar a voz. A interpretação a favor da convalidação aparentemente nula, o controle
legislativo prévio na definição da política fiscal. Ademais, contraria princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal que limitaram o poder discricionário do Executivo na condução da política fiscal e que exigem ação fiscal planejada e correção de desvios com vistas ao atingimento das metas. Também não vislumbramos nessa etapa do procedimento ineligibilidade de conduta diversa. A elaboração de um decreto de crédito suplementar, conforme a defesa, envolve uma complexa cadeia de atos administrativos, da qual se deriva a necessária supervisão interna de diversos órgãos administrativos, que envolvem, inclusive, os órgãos demandados das verbas de suplementação. Assim, não parece razoável, nesse juízo preliminar, eximir a denunciada de seu dever funcional de avaliar a compatibilidade das alterações com a meta fiscal e com a legislação vigente. Somente o Poder Executivo e seus escalões mais elevados detêm as informações para aferir os requisitos das alterações, ao passo que aos órgãos demandantes, com uma visão fragmentada do processo, apenas enviam suas propostas. Feita a análise pelo Executivo e atendidas as condições do artigo 4º da Lei Orçamentária, poderia ser editado decreto. Em caso contrário, decretos citados na denúncia não poderiam ter sido editados. Deveria ter sido encaminhado o projeto de lei ao Congresso Nacional, ou, em caso de imprevisibilidade, irrelevância e urgência, editar medida provisória. O argumento da defesa sobre o fato de constar nas exposições de motivos dos decretos que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário, prova apenas que houve a declaração, mas não a verdade substancial. Naquelas condições, a meta encontrava-se comprometida e os limites de empenho e pagamento incompatíveis por adotar uma meta menor, ainda não aprovada pelo Legislativo. Em relação ao princípio da continuidade da administração pública, seu atendimento não afasta a efetiva e permanente verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos praticados por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre as finanças públicas, nos termos do artigo 70 da Carta Magna. Abrir crédito orçamentário implica na assunção perante a sociedade de obrigações de cunho fiscal pela Presidente da República. Em relação ao argumento da grande dificuldade de alcançar os resultados fiscais originalmente previstos, caberia, ao invés de adotar procedimento unilateral, maior mobilização junto ao Legislativo e à sociedade da discussão das providências e decisões políticas urgentes para o país no campo do controle do gasto público e nas reformas estruturais. Por reconhecer que havia conduta diversa a ser exigida da Presidente da República, o envio de projeto de lei de crédito adicional, ou a edição de medida provisória ao invés da edição de decretos, afastam nesse juízo preliminar a alegação de ineligibilidade de conduta diversa. Entendimento do Tribunal de Contas da União. A defesa alegou que houve mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União, a partir do Acórdão 2461 de 2015 do TCU, que aprovou parecer prévio em favor da rejeição das contas da Presidente da República relativas a 2014. Nessa decisão, o Tribunal considerou a abertura de crédito incompatíveis com a meta fiscal como um dos fundamentos para a opinião adversa. Afirma a defesa que a abertura de créditos suplementares da pendência de apreciação de projetos de lei alterando a meta de resultado primário já teria ocorrido em exercícios anteriores, sem que isso tivesse sido caracterizado como ilegal ou irregular pelo TCU. Ao que consta, no entanto, o Tribunal de Contas da União
não teria se pronunciado sobre a matéria em anos anteriores, atestando expressamente sua regularidade. Ou seja, não teria havido mudança de entendimento, dado que inexiste aprovação tácita de atos e procedimentos não examinados em auditorias ou fiscalizações no passado. Ademais, a apuração de crime de responsabilidade pelo Poder Legislativo independe de avaliações próprias do órgão auxiliar de controle externo. De acordo com a Constituição, artigo 71, parágrafo 1º, o Congresso Nacional, no exercício de atividade de controle, somente necessita aguardar parecer prévio do Tribunal no âmbito do processo de julgamento